os irmãos. Tudo que aconteceu nessa semana, tudo que aconteceu antes do culto, tudo que aconteceu durante cultos, compartilhares os testemunhos, o compartilhar o testemunho, as músicas que nós entoamos ao Senhor, a oração do Ney agora antes da mensagem, tudo isso tem a ver com o texto que nós meditaremos nessa noite, Eu não sei se você já viu essa série, a Round 6, E aí eu botei Jonas 4, porque tem essa série aí que, se eu não me engano, apareceu num canal aí de assinaturas, Ela aborda muito a questão aí de matar, De sobreviver, alguns aliviando o sofrimento também por outros caminhos, desejando a morte também. E aí tem muito a ver com Jonas 6, Um desejo de matar e um desejo de morrer também. E eu quero te perguntar, porque esse desejo de matar, esse desejo de morrer tem muito a ver com a nossa felicidade, tem a ver com aquilo que te dá realmente satisfação. Eu quero te perguntar o que te dá alegria, o que te deixa feliz, o que te deixa realizado, o que dá satisfação para o seu viver. E eu quero perguntar também para você, o que te tira do sério? O que te deixa maluco, extremamente iracundo, E às vezes até com vontade de querer matar alguém. Jonas capítulo 4 vai nos mostrar sobre isso também, e acerca de um caráter de Deus misericordioso, um caráter de Deus compassivo, conforme nós acabamos de orar. Nós louvamos ao Senhor pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, e o texto vai relatar isso. Então abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Relembrando como que nós chegamos aqui em Jonas, capítulo 4, Jonas havia desobedecido a Deus, e aí ele foi jogado ao mar, foi salvo por um grande peixe. Esse peixe, Jonas dentro do ventre desse peixe, ele clamou ao Senhor, ele orou, o peixe o vomitou na praia, ele vai em direção então a Nínive, e aí ele prega uma mensagem sem alusão ao arrependimento, uma mensagem sem misericórdia, uma mensagem sem compaixão. Ele prega uma mensagem de ira. Ele fala: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, e ponto. Ele deveria percorrer a cidade em 3 dias, ele percorreu em um dia só, talvez por medo, talvez por raiva. O fato é que ele talvez atravessou correndo a cidade e falou: daqui a 40 dias Nínive será destruída, porque eles eram uma nação perversa, era uma nação cruel. Mas o povo se arrependeu, o povo creu em Deus, e Deus salvou cerca de 120.000 pessoas. Nenhum profeta na Bíblia teve tamanho sucesso igual Jonas. Nem Pedro no Pentecoste, nos dias mais contemporâneos, nem Billy Graham, numa única pregação, conseguiu alcançar 120.000 pessoas que se renderam a Jesus. Jonas sim, Jonas em uma única pregação, num único dia, numa mensagem de 5 palavras, no hebraico: daqui a 40 dias Nínive será destruída. 120.000 pessoas se arrependeram, creram e confiaram em Deus. Bênção demais. Qual pregador não ficaria feliz? Qual pregador que não diria que atingiu o objetivo do seu ministério? E poderia falar para Deus: Deus, pode me levar para casa porque eu alcancei o objetivo. Olha que maravilha, 120.000 pessoas. E aí olha que interessante, nós chegamos no capítulo 4. Olha o versículo 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ao invés de Jonas se alegrar, Jonas viu a salvação daquela cidade, viu que aquela cidade se arrependeu. Tudo isso deixou Jonas aborrecido, tudo isso deixou Jonas muito irado. E no capítulo 4, mais do que nunca, ele vai revelar uma crise do profeta Jonas com Deus. Eu não sei se você é pecador como eu, mas de vez em quando eu tenho crises com Deus. De vez em quando eu chego para Deus: Deus, espera aí, Deus, o que está acontecendo? 1 mais 1 não está dando 2. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não interveio nessa outra área? Por que o Senhor não humilhou aqui? Por que o Senhor não honrou aqui? Por que o Senhor não libertou ali? Por que o Senhor não puniu lá? Por que o Senhor não consolou lá? E aí entra a crise com Deus.
E eu gostaria, na mensagem de hoje, então, de falar acerca dos sintomas de alguém que tem crise com Deus. Quais são os sintomas de alguém que tem crise com Deus? Em primeiro lugar, aquele que tem crise com Deus não aceita o que Deus faz. Tem dificuldade de entender o que Deus faz. Na cabeça de Jonas, aqui quando a Bíblia diz, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, a ideia é que aconteceu uma calamidade. Jonas falou assim, eu não consigo entender, Deus, o que está acontecendo, e ele ficou muito irado. Você lembra daquele filme Tropa de Elite, né? Tem um filme, um trecho daquele filme que é perguntado lá, né, para os homens que estão em treinamentos, né? Homens de preto, qual sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. E aí eles vão cantando enquanto eles estão treinando. Homens de preto, qual sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. Se perguntassem para Nínive, para Jonas, ei profeta, qual sua missão? Entrar em Nínive e deixar corpo no chão. E aí ele percorreu durante um dia, anunciando uma mensagem de julgamento, falar, agora Deus vai matar vocês, agora acabou para vocês. E aí o fato é que Deus não matou, o fato é que Deus salvou. E Jonas não aceita isso. Jonas não aceita o que Deus está fazendo, porque Jonas não pensa como Deus pensa, Jonas não deseja o que Deus deseja. Jonas vivia segundo a sua cosmovisão. Na oração de Jonas, não era oração igual a de Jesus. Jesus, quando orou no Getsemane, disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E Jonas, quando orava, talvez orava, seja feita a minha vontade. O primeiro sintoma de alguém que tem crise com Deus é que não aceita o que Deus faz. Fica irado com aquilo que Deus faz. Em segundo lugar, o segundo sintoma é que não está satisfeito com quem Deus é. Vamos ver juntos? Não está satisfeito com quem Deus é. Olha o versículo 2. Então orou o Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Jonas, agora ele fala para Deus, Deus, eu sabia quem o Senhor era. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor é amor, eu sabia que o Senhor é graça, eu sabia que o Senhor é lento para se irar, eu sabia que o Senhor demora a punir, eu sabia que o Senhor perdoa as pessoas que se achegam ao Senhor. É por isso, Deus, é por isso que eu fugi e não fui para onde o Senhor queria. Olha que loucura. Jonas está revoltado com quem Deus é. Quem de nós não gostaria, né, de entender e compreender aqui que Deus é misericordioso, Deus ele é compassivo conosco, Deus nos perdoa, Deus nos restaura, né? Mas Jonas não deixa isso aqui, essas verdades não deixam o coração de Jonas satisfeito. Olha que interessante, no capítulo 2, quando Jonas ora, ele fala sobre verdades teológicas lá, ele fala a salvação vem do Senhor, mas agora ele está orando irado. Eu conversava com alguém acerca dessa mensagem, os sintomas de alguém que não está satisfeito, ou melhor, alguém que está em crise com Deus, um dos sintomas, né? Aí a pessoa falou assim, ela não ora. Eu falei, ela ora. Quem está em crise com Deus, ora, mas ora como? Brigando com Deus, porque não aceita o que Deus faz e não é satisfeito em quem Deus é. No coração de Jonas não estava Deus, e agora fica muito claro isso, né? E ele fala, Deus, eu sabia, Deus, o Senhor não me engana não, Deus, o Senhor pode enganar os outros, mas a mim o Senhor não me engana, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Olha o que ele diz, irmãos, Deus misericordioso, Deus compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Jonas era um baita de um teólogo, mas ele era um péssimo adorador. Ele tinha informações corretas de Deus, mas ele não adorava a Deus.
Jonas, até onde nós sabemos, Jonas foi a única pessoa que se enfureceu na Bíblia, porque Deus é amor. Nós não conhecemos outra pessoa, não lembramos de outra pessoa que se enfureceu, porque Deus ama. E olha a incoerência das palavras de Jonas, porque no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: a salvação vem do Senhor. E agora que Deus salvou, ele se enfureceu. Olha o abismo entre saber e praticar. Saber é diferente de se exercitar. A gente sabe, por exemplo, que Deus é soberano. A gente não sabe disso. Nós dizemos isso, Deus é soberano. A gente não fala que Deus é amor, que Deus é sábio, que Deus é justo. Nós sabemos isso. Mas quando Deus coloca isso em prática, quando Deus aplica o caráter dele em ação, nós entramos em crise. Então é uma oração bem diferente. Na primeira oração, Jonas clamou por salvação. Ele está dentro do peixe e fala: Deus, me salva, Senhor, me tira daqui, eu vou cumprir os meus votos. Deus salvou ele, Deus salvou os ninivitas, mas agora ele se ira. E aí é interessante que Jonas, aqui ele está tão irado, ele fala: Deus, já que o Senhor não matou os ninivitas, ele vai falar no próximo versículo: então me mata. Então me mata. O Senhor já não matou eles, então me mata. A crise de Jonas não é com pessoas. A crise de Jonas é com o próprio Deus. E conosco não é diferente, irmãos. Quando a gente está em crise com as pessoas, crise com as circunstâncias, crise com o trabalho, crise com o que aconteceu ou o que acontece na nossa vida, a nossa crise, no final de tudo, é uma crise com Deus, com esse Deus soberano. O terceiro sintoma de alguém que está em crise com Deus é que ele não deseja mais viver. No versículo 3, Jonas diz: agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Quando o objetivo da nossa vida não é alcançado, nós entramos em crise, uma crise com Deus, e nós preferimos morrer. Nós preferimos deixar de viver do que viver à luz da vontade de Deus. Por que Jonas está irado dessa forma? Deus salvou os ninivitas, mas ele está muito irado porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Então o profeta que havia profetizado em 2 Reis, ele havia dito: Israel vai triunfar, Israel vai prosperar, Israel vai expandir os seus territórios. Agora Deus manda o profeta para os inimigos e Deus salva os inimigos. É como se Jonas dissesse: o que as pessoas vão falar de mim, Deus, lá em Israel? Como que eu vou chegar em casa agora e falar que os inimigos não estão com os corpos estendidos no chão? Eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Agora eles vão vir para cima de nós, eles vão vir para cima da nossa nação. E aí Jonas, ele fica enfurecido e ele fala: Deus, já que o Senhor não matou eles, então me mata, porque eu não vou conseguir viver à luz dessa realidade. Então, quando o objetivo da nossa vida, quando a gente coloca o coração em algo que não é Deus, e isso não é alcançado, nós entramos em crise. E quando nós perdemos isso, o nosso desejo é de morrer. Eu gosto muito de uma ilustração, e eu quero que você pense comigo dessa forma. Pense numa parede, pense numa escada, tá bom? A escada é a sua vida. Pense naquelas escadas bem altas, tá bom? Que você coloca na parede. A parede é o objetivo que você propôs para a sua vida. Por exemplo, quero chegar nos 80 anos, quero casar, quero ter filhos, quero ter um bom emprego, quero ter uma boa aposentadoria, uma boa casa, um bom carro. Com tantos anos eu já quero ter feito essa e essa viagem ao exterior. E aí você coloca a sua vida, a escada, nesses objetivos. E aí você começa pouco a pouco a subir nesses degraus, né? E você vai subindo, vai se esforçando, vai tendo suor. Mas imagine que ao passar dos anos, imagine que perto ao final da sua vida, quando você chegar no final dessa escada, você olha para o lado e fala: agora lascou, porque eu coloquei a escada na parede errada. E agora eu não tenho mais tempo de voltar e colocar a escada na parede certa. É isso que acontece quando nós não vivemos para a glória de Deus. Quando nós vivemos para outras coisas, outros objetivos, passa-se um tempo, a gente fala: coloquei a escada da minha vida na parede errada. E aí, quando a gente perde isso, nós queremos morrer. O número de suicídio e tentativas de suicídio só tem aumentado. Mesmo pessoas famosas, pessoas com dinheiro,
porque elas estão colocando a escada das suas vidas em objetivos que não são eternos. Se você não aceita o que Deus faz, se você não se satisfaz em quem Deus é, você vai desejar não viver mais. E em quarto lugar, quem está em crise com Deus não quer se quebrantar. No versículo 5, no versículo 4, nós leremos, mas mais à frente vamos entender um pouco melhor. O Senhor respondeu: você acha certo ficar irado assim? E aí o versículo 5 diz: então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive. Perceba que Jonas não respondeu a Deus, ele apenas virou as costas. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Olha o que aconteceu: Jonas pregou, o povo se arrependeu, Jonas fica irado e ora com Deus, esbraveja. Deus vem até Jonas e fala: Jonas, você tem razão para estar irado assim? Jonas responde para Deus: não. Ele vira as costas para Deus, sobe no alto, constrói um abrigo e fala: eu vou ficar olhando agora, eu quero ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor falou que daqui a 40 dias esse povo vai ser destruído. Vou ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer com ele. Jonas não responde a Deus e se retira. Provérbios capítulo 8, versículo 1, é um versículo muito interessante que diz: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Você conhece pessoas assim, que se isolam, de repente acontece uma coisa, some, você não tem mais contato com ela. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Jonas não se submete, Jonas não aceita a vontade de Deus. Veja a dificuldade que eu e você nós temos de aceitar a vontade de Deus e de dizer para Deus: Deus, está bom, Deus, é assim que o Senhor quer? É assim que vai ser. Olha a dificuldade que a gente tem de confiar nisso. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor, então eu confio, estou tranquilo. E veja a dificuldade que a gente tem de se alegrar nisso e falar: está tudo bem, vida segue, vida continua, porque é assim que Deus quis e é assim que eu vou viver. Aceitar, confiar e se alegrar. É fácil ou é difícil? Muito difícil. Muito difícil. Aceitar a vontade de Deus, confiar que Ele tem um plano maravilhoso e se alegrar em quem Deus é e no que Ele fez. Nós parecemos crianças mimadas, não é verdade? Seja feita a minha vontade. Se o Senhor não der o que eu quero, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou gritar, porque eu quero que seja feita a minha vontade, não a sua. E aí a gente vai agora para a segunda parte da mensagem. Esses são os sintomas de quem está em crise com Deus. Aí a pergunta é: o que Deus faz com os seus filhos que estão em crise com Ele? Responda aí para a pessoa do lado: se você fosse Deus, o que você faria com alguém que não aceita o que você faz, que não está satisfeito com quem você é, que deseja morrer e que não se quebranta, não se submete, não aceita, não fala assim: Deus, seja feita a sua vontade? Se você fosse Deus, o que você faria com uma pessoa assim? Nós veremos como que o nosso Deus age. Olha o que Deus faz no versículo 4. Voltando, o Senhor respondeu: você acha certo ficar irado assim? A primeira coisa que Deus faz é perguntar. Anote isso: perguntar é um ato de graça. Anote isso: perguntar é um ato de graça, porque nós somos juízes cruéis. Quando alguém nos fere, a gente já tem a sentença programada do que vai fazer com a pessoa, e às vezes nós não perguntamos a ela: o que aconteceu? Você pode me explicar por que você está desse jeito? Por que você tomou aquela atitude? Nós já sentenciamos, e aí a gente só busca a oportunidade de punir. Mas perguntar é um ato de graça, porque o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez, Adão? Você comeu do fruto? Então perguntar é um ato de graça. Chegar e perguntar para alguém é um ato de graça. E Deus chega e pergunta: você tem razão para essa fúria? É interessante que esse estar irado aqui, quando a pessoa está muito irada, como é que fica o semblante dela?
Fica vermelho, fica quente, né? As veias saltam, e Deus literalmente está perguntando para Jonas: você tem razão para estar quente, Jonas? Você tem razão para estar vermelhão assim? Você tem razão para ficar bravo desse jeito? Né? Deus falar com esse nervosinho aqui de Jonas, isso é graça, irmãos. Deus não precisa fazer isso, como não precisa fazer isso conosco. Deus chega para Jonas e pergunta. Um Deus cheio de amor, um Deus cheio de misericórdia, de compaixão, que pergunta aos pecadores o que eles fizeram. Então perguntar ajuda-nos a compreender. Perguntar nos ajuda a entender a pessoa, por que ela fez o que ela fez. Então perguntar. Em segundo lugar, o que Deus faz? Deus dá bênçãos que não merecemos. Vamos ler juntos? Deus dá bênçãos que não merecemos. Olha o versículo, lembra que Jonas saiu, se ausentou de Deus, lá deixou Deus falando sozinho, construiu um barraco, construiu um abrigo. Aí no versículo 6, olha o que aconteceu. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta. Jonas estava no abrigo, e aí o versículo 6 diz que o Senhor fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Jonas, ele havia saído, construído um abrigo, de repente Deus faz algo miraculoso ali, uma planta nasce, né? Cobre a cabeça de Jonas. Jonas fica muito feliz porque isso trouxe alívio a Jonas. Olha o contraste. Jonas se alegrou agora por causa de uma planta. Jonas tinha ficado irado porque Deus havia salvado, e agora ele está feliz porque Deus construiu uma planta que veio uma sombra sobre ele. Mas ele ficou muito irado quando a sombra da misericórdia de Deus cobriu os ninivitas. Olha o contraste de Jonas. Aqui Jonas reclama, aqui Jonas fica irado, aqui Jonas bate o pezinho, aqui Jonas quer brigar com Deus. Não, sabe por quê? Porque o que Deus fez beneficiou Jonas. Então Jonas falou: esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus das multidões, esse é o Deus maravilhoso, porque Ele fez a minha vontade, Ele fez algo que é bom para mim. Jonas é beneficiado e ele se alegra. Quando Jonas é contrariado, ele se ira. E quando nós estamos em crise com Deus, quando nós estamos em crise com Deus, irmãos, não esqueça disso. Mesmo assim, Deus nos dá bênçãos. Mesmo quando você está bravo com Deus, mesmo quando você está meio inconformado com o que Deus está fazendo, pense nas bênçãos de Deus. Deus, Ele não te abençoa, e às vezes a gente fica até constrangido. Puxa, eu não mereço isso. E não merecemos mesmo. Não merecemos mesmo. O que mais Deus faz com os seus filhos que estão em crise? Se por um lado Deus dá bênçãos que nós não merecemos, por outro lado Deus retira as bênçãos para nos ensinar. Olha o versículo 7 e 8. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Olha que interessante, Deus manda uma planta para trazer alívio para Jonas, Jonas se alegra. No outro dia Deus manda agora um lagarto, manda um bicho para comer o talo da planta. A planta seca, a planta morre. O sol do deserto começa a bater na moleira de Jonas. Jonas, ele começa a ficar tonto, que quase que ele desmaia do tamanho do sol, da intensidade do sol. Eu lembro uma vez que nós fomos lá no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, a cidade de Rio Grande. Ela tem a maior praia do mundo lá em Rio Grande. São 200 quilômetros de extensão. Obviamente não é toda povoada, né? Não é cheia de pessoas até o final. Mas são 200 quilômetros de areia, água, de praia, e vai embora. E aí nós começamos a andar, porque a gente chegou bem no início, onde havia tipo um espigão, né? Tipo
onde eles colocam algumas pedras que entram no mar. Nós chegamos ali e ali tinha muito sirizinho, muito bichinho que estava picando o nosso pé e não estava legal ali. Era só areia, não tinha cobertura, não tinha árvore, não tinha proteção. E lá adiante nós olhamos e tinha uma galera lá adiante. Tinha prédios, tinha muita cor, né? Então tinha guarda-sóis lá, dava para ver que tinha movimento. E nós falamos, vamos até lá procurar protetor solar. Porque a gente não tinha protetor solar. E ali onde a gente parou não era movimentado, era meio deserto, né? A gente só tinha levado um pouquinho de bronzeador. E aí nós falamos assim, o bronzeador vai ser melhor do que o protetor se nós não temos o protetor. Então se não temos nada, o bronzeador vai cumprir a ação dele. Passamos aquele restinho de protetor e fomos andando. 9 da manhã, caminhamos. Quando esquentava muito, a gente entrava na água e voltávamos a caminhar. O irmão do meu cunhado, ele tinha machucado a perna, então ele não foi, ele ficou no carro. E o plano era simples, vamos até lá, a gente pega protetor e voltamos, né? E aí a gente começou a andar, então vinha o sol, esquentava, vamos entrar na água, a gente entrava na água, nos molhávamos, e aí, ou seja, cria uma lente, né? Cria uma lupa que o sol vai queimar ainda mais, né? E assim nós fomos. Quando deu 4 da tarde, a gente já estava assado, cansado, queimado do lado do rosto, pegando fogo, e a gente não tinha encontrado um vendedor, mas já estava tendo pessoas. Nós andamos naquele dia 9 quilômetros, e aí eu já comecei a tremer, e eu falei, daqui eu não saio mais, eu não vou voltar caminhando tudo isso aqui. E aí a Má também não tinha condições, a minha irmã também não, e aí graças a Deus pelo meu cunhado, que era mais atlético de todos nós juntos, ele falou, eu volto para pegar o carro. E ele voltou para pegar o carro. Nesse meio tempo começou a dar insolação, que o pessoal fala, né? Eu comecei a tremer ali, comecei a ter febre do tamanho do sol que a gente foi exposto. Nós tivemos naquele dia queimaduras de 2º grau. De tão forte que foi o sol que nós pegamos e aqueles banhos que nós íamos pegando. E aí ficou uma história aí que a gente conta na família até hoje. Então quando fala que um sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele desmaiar, ao ponto de ele querer morrer, talvez eu falo assim, eu acho que não chegou perto do que Jonas deve ter sentido, mas Jonas, eu acho que talvez eu te entendo, Jonas. Talvez eu acho que eu te entendo o que você estava passando lá. Ele deseja morrer. Irmãos, a gente olha para esse texto aqui e não tem como a gente não perguntar, Deus está sendo sarcástico com Jonas? Deus está sendo um brincalhão com Jonas? Jonas sai emburradinho, constrói o abrigo, Deus manda a planta, traz alegria para Jonas, Jonas ficou feliz, agora Deus manda o quê? Um bicho para comer a planta. Deus não está brincando com Jonas? Que tipo de Deus é esse? Que dá bênçãos e depois retira as bênçãos. Irmãos, Deus não está brincando com Jonas. Deus não está brincando conosco quando Ele tira as bênçãos também, porque Deus está nos ensinando. É o nosso coração duro que, ao invés de nós nos quebrantarmos perante Deus e aceitarmos a vontade dEle, nos alegrarmos na vontade dEle, falando assim, Deus, obrigado porque o Senhor fez isso, eu sei que é para o meu bem, eu vou aceitar e eu vou te louvar por isso. Nós não fazemos isso, então Deus ele vai retirar as bênçãos que nós temos. Talvez vai tirar o carro, talvez vai tirar o celular, talvez vai tirar o emprego. Deus vai tirar algo onde nós estamos colocando a nossa esperança, e Deus está brincando com a gente, Ele quer ver o nosso sofrimento? Não, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando que a nossa adoração não pode estar nesta criação. Deus está nos ensinando que a nossa adoração deve estar apenas no Deus verdadeiro, e que nós não conseguimos entender por causa das bênçãos, e nós adoramos as bênçãos, e de repente Deus vai lá e retira a bênção, para nós entendermos que nós precisamos adorar apenas a Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus quer que apenas Ele seja adorado na sua vida? E aí a pergunta é, o que Deus vai precisar fazer para ter totalmente o seu coração?
E aí, se nós não cremos nisso, irmãos, se nós não cremos nisso, nós seremos controlados pelas nossas emoções, como Jonas era. Por isso que a gente tem essa oscilação de humor aqui, na vida de Jonas. Porque ele não adora a Deus pelo que ele crê, ele adora a Deus pelo que ele vê. E se nós adorarmos a Deus pelo que nós vemos, nós seremos controlados pelas nossas emoções. Ora nós vamos nos alegrar e ora nós vamos nos enfurecer. Então Deus retira as bênçãos. Jonas é alguém controlado pelas suas emoções, Jonas é alguém controlado pelo seu coração. Em quarto lugar, o que Deus faz com os seus filhos que estão em crise com ele? Ele toma iniciativa para recomeçar. Foi Deus que foi atrás de Jonas para conversar com Jonas e perguntar o que estava acontecendo. No versículo 9, Deus perguntou a Jonas: você está certo de ficar irado por causa da planta? Vou repetir, Jonas, você está certo, Jonas, de ficar irado por causa da planta, Jonas? Da planta? O que Jonas responde? Sim, Deus, eu acho certo sim ficar tão irado a ponto de querer morrer. Jonas é petulante, né? Jonas, a crise de Jonas era com Deus. A crise de Jonas era com Deus. Deus não podia fazer o que Deus queria. Veja comigo. Deus não destruiu os ninivitas. Deus não destruiu. Jonas se irou. Agora Deus destrói a planta. E Jonas se irou também. Porque a crise de Jonas é com Deus. É aquela crise com Deus. Deus, não importa o que o Senhor faz, o fato é, a conclusão é que eu vou ficar irado com o Senhor. Se o Senhor não destruir, eu fico bravo. E se o Senhor destruir, eu fico bravo, porque eu quero que seja feita a minha vontade. Deus não aceita, Jonas não aceita como Deus trabalha. Jonas não aceita o que Deus pensa, o que Deus quer. Jonas vivia segundo a sua própria cosmovisão, a sua maneira de viver o mundo. Como eu disse, Jonas, a oração de Jonas era: Deus, não seja feita a tua vontade, mas sim a minha vontade. E o que eu decidi na terra terá que ser decidido nos céus. Porque quem é Deus aqui sou eu. Eu nasci para que a minha vontade seja atendida. Perceba, irmãos, que é mais fácil questionarmos a Deus do que adorarmos a Ele. É mais fácil a gente falar por que Deus, do que dizermos para Deus: seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Não está do jeito que eu quero, mas está do jeito que o Senhor quer. Esses dias alguém me perguntou: mas como estão as coisas? Eu falei: está tudo do jeito que Deus quer. A pessoa falou amém. Eu falei: não está nada do jeito que eu quero. Amém também. Está tudo do jeito que Deus quer. Aceitar isso. Deus, Ele faz a vontade dEle. É natural para nós nos rebelarmos. É natural para nós brigarmos, do que nós nos sujeitarmos, baixarmos a cabeça e dizermos: sim, Senhor, faça a sua vontade. É mais fácil nós nos irarmos com Deus do que nós conversarmos com Ele. E conversar com respeito, e conversar com humildade, falar: Deus, me ajude a entender. Em quinto lugar, o que Deus faz para que, com seus filhos que estão em crise com Ele, Ele nos leva à reflexão para tomarmos uma decisão. Veja o versículo 10. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus faz uma pergunta para Jonas aqui, e é o último versículo do livro de Jonas. Você percebeu isso? Nós não sabemos como que terminou a história de Jonas. Lembra quando eu mencionei acerca do capítulo da sua vida? Nós chegamos no final desse round de fora aqui,
né, desse quarto ronde entre Jonas e Deus, e nós não sabemos o final, porque Deus nos leva à reflexão para nós tomarmos uma decisão. Nós não sabemos a decisão que Jonas tomou, mas hoje Deus te chama a tomar uma decisão, de dizer: Deus, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. A natureza de Deus é uma natureza de compaixão pelas pessoas. Nós não, nós usamos as pessoas para atingir aquilo que nós queremos. Nós amamos as coisas. Por mais cruel que fosse aquelas pessoas, Deus tinha compaixão delas. E a mensagem de hoje que a cultura prega, é: ame as coisas. Ame o sofá, ame a casa. Ame as coisas e use as pessoas. Ame o sistema religioso e use as pessoas para alimentar esse sistema religioso. Ame a empresa, ame o lucro, ame o dinheiro e use as pessoas para atingir os seus objetivos. Com Deus é diferente, porque Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. Hoje a mensagem da cultura é: aborte, mate o inocente, mate o indefeso, mas cuide do golfinho, cuide da tartaruga, não pise na grama, né? Não seja carnívoro, não coma carne, mas pode matar um ser humano indefeso, de forma cruel. O que tem dado, eu volto a perguntar aqui para ti, o que tem dado alegria a você? E o que tem te deixado irado? Um celular traz alegria a você? Uma bebida, uma comida, um prato saboroso? Achar algo que estava perdido, que você não conseguia localizar e de repente você acha, isso traz alegria a você? O tempo com os amigos traz alegria a você? E o que te ira? O que te deixa irado? Né? Quando Deus faz a vontade dele, quando Deus abençoa os maus, que nos nossos olhos os maus devem ser punidos, e Deus vai lá e os abençoa, aqueles que te feriram, a isso te ira. Quando Deus não destrói aqueles que foram cruéis contigo. Desde o início do livro de Jonas tem sido confrontado, desde o início do livro. Termina o livro e o coração do profeta não foi transformado. A pergunta é, a reflexão para nós hoje é: o nosso coração será transformado? Nós oramos aqui, Deus, que nós possamos aprender a sua vontade hoje, que nós possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos. Nós oramos isso. Então que nós possamos de fato ter o nosso coração transformado. E aí eu te pergunto, como que está o seu coração hoje? Está irado? Seu coração hoje está amargurado? Seu coração hoje está azedo? Seu coração hoje não perdoa aqueles que te quiseram matar, aqueles que te feriram? Tem lutas para perdoar essas pessoas? Ao término dessa mensagem, desse livro, que o nosso coração possa ser um coração transformado, que o nosso coração possa ser um coração igual ao coração de Jesus, que nós possamos aceitar a vontade de Deus, confiar no seu plano e nos alegrar nos seus feitos. Eu gostaria de terminar pensando numa reflexão aqui entre Jonas e Jesus. Jonas, ele quase morreu por causa dos seus pecados. E Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jonas, por outro lado, foi instrumento para uma cidade ser salva. E Jesus foi o salvador de todo aquele que crê. Jonas saiu da cidade para esperar a destruição. Jesus foi crucificado fora da cidade e proporcionou salvação. Você vai sair daqui hoje mais parecido com Jonas ou mais parecido com Jesus? O que Deus está falando para ti? Quais são as áreas que precisam de restauração na sua vida? De perdão, de cura, de amor. Eu gostaria que nós pensássemos em 3 áreas e pudéssemos praticar. A primeira é: quando não entender os caminhos de Deus, confie, obedeça e se alegre.
quando não entender os caminhos de Deus, confie, obedeça e se alegre no que Deus tem feito. É fácil? Jesus, pela alegria que fora proposta, ele suportou a cruz. Então eu preciso morrer para mim mesmo, para que Jesus possa viver em mim. Jesus diz, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, aquele que morreu, ele está vivo, e ele, para que nós que estejamos vivos, possamos viver para ele que morreu e se entregou por nós. Então Jesus morreu no nosso lugar para que nós que estejamos vivos possamos viver por ele que morreu e se entregou por nós. Em segundo lugar, para você pensar e refletir que pessoas iradas são adoradores de si mesmos. Vamos dizer juntos? Pessoas iradas são adoradores de si mesmos. Por que a gente se ira? Porque a nossa vontade não foi feita. É por isso que a gente fica irado. Mas eu queria isso aqui, não foi feito. Então, pessoas iradas são adoradores de si mesmo. Quando Deus faz a vontade dele, nós precisamos aprender a confiar, obedecer e se alegrar. Então, a ira pecaminosa é evidência, mostra que nós precisamos nos humilhar ainda mais e pedir que Deus nos ajude para adorarmos só a Ele. E por fim, a grande mensagem do livro de Jonas é: compartilhe a compaixão. Compartilhe a compaixão. Nesse final de semana, em uma conversa com um irmão que chegou a se emocionar ao contar uma história da vida dele, e ali Deus usou para ministrar o meu coração, né? Deus, tire toda a ira, toda a amargura, porque aquele irmão ele já está com uma idade avançada e ele conta algumas histórias do passado de pessoas que feriram ele, e ele se emocionou ao contar uma dessas histórias. Eu falei: quando chegar a minha vez, quando eu não estiver mais talvez construindo histórias, eu estiver só lembrando das histórias, talvez eu não vou conseguir estar mais ativo, envolvido, servindo. Esse irmão ele já não tem tantos ministérios, ele não realiza tantos ministérios, saúde vai ficando fragilizada, e naquela circunstância eu falei: Deus, e quando chegar na minha vez? Eu vou chegar com o coração amargurado ou com o coração feliz, grato? E poder olhar para trás e contar histórias, sim, de pessoas que feriram, porque a gente não vai esquecer, mas que a gente possa também contar a cura que Jesus proporcionou. Houve uma ferida grande, mas Jesus perdoou, Jesus restaurou. Qual é o capítulo, meu querido irmão, da sua vida? Qual que é o último capítulo? Não termine a sua vida sem restauração. Não termine a sua vida sem compaixão, sem compartilhar o amor de Jesus. Não termine a sua vida sem amar os seus inimigos. Não termine a sua vida com ira, não termine a sua vida preso à prisão de Nínive. Seja liberto dela, viva a restauração que Jesus dá. Vá até Jesus, pare de olhar para Nínive. Pare de olhar para Nínive e olhe para a cruz. Não olhe para aquelas pessoas que te feriram. Se alegre no que Deus se alegra. Que a sua vida e a minha vida, nós possamos ter um final de vida vivendo os propósitos de Deus. Que nós possamos ser como Jesus, não como Jonas, que terminou o capítulo da história da vida dele e nós não sabemos como que foi. Então que nós possamos terminar a nossa vida também como Jesus, que nos amou e se entregou por nós, e que nós possamos levar essa mensagem de compaixão e restauração para outras pessoas. Amém? Que Jesus possa te curar, que Jesus possa te restaurar, que você possa se alegrar em Deus, que nós possamos parar de olhar para Nínive e olhar para a cruz, e
termos um coração transformado por Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo livro de Jonas ser deixado. Muito obrigado por essa história inspirada pelo Senhor e dirigida pelo Senhor, e que nós chegamos, ó Pai, nesse final aqui refletindo muito na nossa vida e de quanto nós precisamos aprender a nos alegrar em Ti. Pai, o coração de Jonas era um coração ferido, amargurado, um coração irado, não era um coração amoroso, era um coração egoísta, era um coração voltado para si. Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a não sermos como Jonas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Viva Jesus em nós, Senhor. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam regados pelo Seu amor, e que nós possamos olhar para os ninivitas atuais e pedir que o Senhor os perdoe, pedir que o Senhor nos use até mesmo para alimentar, dar de comer, dar de beber para aqueles que fizeram mal a nós. Senhor, que nós possamos perdoar aqueles que nos feriram. Senhor, se alguém hoje aqui, alguém ouvindo essa mensagem, está lembrando de alguns nomes e algumas histórias, que a sombra da Sua misericórdia possa cobrir toda e qualquer ferida em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, quando contar a história, nós possamos não contar a história da nossa vida, das nossas feridas, mas nós possamos contar a história do Deus Salvador, Perdoador, Transformador, que agiu em nós, mesmo nos momentos mais difíceis que nós estávamos vivendo. Contar a história de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É no nome de Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.